DNA pode ser alterado por sons, inclusive da linguagem falada. Garayev e seus colegas exploraram o comportamento vibracional do DNA. Em resumo, cromossomos vivos funcionam como um computador holográfico, utilizando raio laser endógena de DNA. Radiação laser endógena de DNA. Eles conseguiram, por exemplo, modular determinados padrões de frequência de som em um raio laser que depois influenciou a frequência do DNA e assim alteraram a própria informação genética. Uma vez que as estruturas básicas dos pares alcalinos do DNA e da linguagem são semelhantes, nenhuma decodificação do DNA é necessária, não precisa fazer nenhum processo químico para isto. Pode-se simplesmente usar palavras e sentenças da linguagem humana. Isso foi comprovado experimentalmente. A sequência do DNA vivo sempre reagirá aos raios laser que foram modulados pela linguagem, e até mesmo ondas de rádio, se as frequências apropriadas, o som, estiverem sendo usadas. Com isso, explicam-se as afirmações da hipnose e semelhantes, que podem ter efeitos tão fortes nos seres humanos e nos seus corpos. Isso é inteiramente normal e natural para o nosso DNA reagir à linguagem. Quando você elogia uma pessoa, quando você critica uma pessoa, quando você xinga, quando você age de uma forma violenta ou gentil, isto modifica as coisas, mais do que nós estamos pensando. Querem ver? Dr. Masaru Emoto, O Poder da Água. Esta é a pesquisa em que este japonês produziu, através das suas pesquisas, cristais de gelo. E mostra, comparando os cristais que são produzidos quando há ou quando não há a ação de palavras sobre estes corpos. Aqui vocês veem molécula de água de um rio poluído, congelada, produz esse tipo de cristal, não produz cristal. Aqui a molécula de água no seu nascimento, numa água cristalina, saindo da nascente. Molécula de água exposta ao som de uma área de bar. E aqui a molécula de água exposta ao som de um rock heavy metal. É assim que ela fica. Não é o seu ouvido isso aqui, é a molécula de água, que depois é levada ao congelador e quando vai sendo congelada, ela é fotografada. A molécula de água exposta ao som de um muito obrigado. Cristais de água com a essência de camomila. Aqui é a florzinha de camomila. O cristal fica parecido com a camomila, olha. Você faz uma oração e a água que está submetida à sua prece, quando ela é cristalizada, ela fica assim. A mesma molécula, antes de você fazer a prece, ela cristaliza desse jeito, ou seja, ela não cristaliza. E aqui, palavras amor e admiração, e aqui a Sinfonia Pastoral de Beethoven, mudando a cristalização da água. Nona Sinfonia de Beethoven. Mozart, Serenata em Sol Maior.
Sinfonia número 9, do Novo Mundo. O mesmo cientista japonês, não sei se foi ele o original que criou isso, a origem desta experiência, mas ele divulga e qualquer um de vocês pode fazer. Qualquer um, e eu desafio você que faça. Experiência do arroz. 6 de fevereiro de 2011, o que fez a pessoa? 3 vidros esterilizados na mesma casa, no mesmo fogo, na mesma panela, com a tampa esterilizada igualmente. Os 3 foram colocados uma quantidade de arroz cozida, um pouco de água. Pode ser arroz sem água, arroz que você tira da panela, não importa. Precisa estar limpa, a colher que vai tirá-lo também esterilizada, e os frascos esterilizados na água fervendo. Põe de boca para baixo na panela fervendo, a tampa também, você mata os micro-organismos. Os 3 foram submetidos à mesma experiência. Experiência do arroz, 30 dias depois. Aqui é a de controle. Vocês veem um papelzinho aqui, não está escrito nada. Não se escreveu nada. Pôs-se o arroz, pôs-se a água, lacrou-se e aqui não tem nada. Aqui você vê um frasco onde se escreveu o quê? Obrigado. Escreveram a palavra obrigado. E todo dia, segundo a experiência, você deve procurar cada um desses frascos, deixando no caso aqui o de controle de lado, não fazendo nada com ele, mas no de obrigado dizer a ele, muito obrigado, obrigado. Não faz isso na frente dos outros, tá? Por óbvios motivos. Mas pode fazer isso com seus filhos. Mostre para eles. E então, 30 dias depois, este frasco e este frasco estão assim. Agora vamos a este outro frasco. No mesmo período. O que está escrito aqui? Idiota. 30 dias depois, o frasco que foi agredido só com palavras, ou só com a palavra escrita, estava deste modo. O mesmo arroz, na mesma experiência, no mesmo período de tempo. Vejam aqui, agora está em japonês, porque eu peguei uma outra fotografia, senão você vai achar, esse cara só fica, é a mesma coisa, só um que deu certo, ele está mostrando só aquele lá para dizer que é regra. Peguei uma do Japão, o frasco, aqui não tem água, é só o arroz cozido. Aqui está escrito em japonês, gratidão. E aqui está escrito ódio. E não há contato externo com nada. Com nada. É um frasco lacrado. E na nossa instituição nós mostramos isso e algumas trabalhadoras fizeram a experiência. E isso aconteceu. Fizeram, lacraram e aquele que a pessoa elogiava todo dia estava assim. E aquele que se falava mal estava assim. Agora veja só, pense uma coisa. Não é aquele que você vai falar assim, você não quer ser má, mas tem que xingar o cara. Porque senão não funciona. Isso daqui funciona quando você está com raiva, aí no dia você vai ser um arroz, faz de conta que é o seu sogro, sua sogra, seu marido, sua esposa que te está atormentando. Bandido, não sei o quê, é o arroz. Porque se você falar assim para ele, ai,
eu tenho que falar mal de você, mas eu gosto de você, viu? Mas você é chato. Não adianta. Não adianta. Não funciona. Porque uma pessoa me escreveu, André, eu fiz a experiência e não deu certo. Por quê? O que você fazia? Eu falava, elogiava bastante o arroz bom, mas no arroz mau, eu falava umas coisinhas ruins para ele, mas eu não queria falar. Então, aí que está o problema. Isso que deu errado. Mas o que explica isto? O quê? Faça você na sua casa. Com esses cuidados. Aqui e aqui você tem que ser autêntico no que você está falando. Então, se uma palavra, se o som, se o pensamento influem sobre o nosso corpo e sobre a água dessa maneira, você já pensou quanto isso pode ser decisivo para o seu corpo? Você é isso aí. Seu corpo é isto aqui. Você é 74% de água. No seu cérebro você tem 75% de água. O seu coração igualmente. Os seus pulmões 86. O seu fígado 86. Os seus rins 83. O seu sangue 81. Os seus músculos 75% de água. Se aquilo acontece com um frasco que apodrece quando você o xinga, o que acontece? Que você faz isso com você mesmo e se espanta de ficar doente. Por que se espanta? Só se espanta porque não conhece isto. E então você observa o esforço dos espíritos, amigos. Dos espíritos que vêm dizer para nós fazermos o bem, para nós pararmos de fazer o mal, para nós deixarmos as aflições e pararmos de construir aflições nos outros. Porque aquilo que você faz é o que você recebe. Esta é a prova. É você que apodrece. Quando a sua boca escarnece, quando você amaldiçoa, quando você vibra neste padrão. Olhe para você no seu passado, veja quantas vezes você ainda tem lembrança de quem te prejudicou na sua memória. Quanto custa você perdoar uma pessoa? Por mais que você diga, não, eu não tenho nada contra ela, mas nunca mais quero ver na minha frente. Não, agora eu não posso ter raiva, eu sou espírita, aprendi a ser cristão, aprendi a perdoar, mas Deus é Pai, Deus vai fazer essa pessoa pagar até o fio do cabelo. De que jeito queremos melhorar se nós nos apodrecemos e produzimos isto aqui para nós? Não é sem motivo que estamos podres, cheios de tumores, de úlceras, de enfermidades.